Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Vanessa Leme Fadel Stenhauser. Para quem não conhece, eu sou professora de língua portuguesa e também de língua inglesa. Atuo como docente no ensino médio e também no ensino superior. Hoje eu fui convidada pela FATESC para trabalhar com vocês um aulão de redação preparatório para o Enem. Bem, para selecionar os conteúdos referentes à aula de hoje, eu utilizei a cartilha, como vocês podem ver aí no slide, a cartilha do participante disponível no site do INEP, ok? Essa cartilha é fundamental para você que vai prestar a prova do Enem, porque lá vocês têm várias e várias informações a respeito de como estruturar o texto dissertativo argumentativo. Bem, eu trouxe aqui uma espécie de resuminho para vocês, mas aconselho que além dessa aula, além desse aulão, vocês também leiam essa cartilha como forma aí de revisarem os pontos mais importantes referentes ao texto dissertativo argumentativo cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio, beleza? Bom, pessoal, para começar, eu optei aqui por trazer algumas informações sobre como funciona então essa prova. A prova do Enem, a prova de redação do Enem, é constituída por um texto dissertativo argumentativo. Então nós temos essa tipologia. E o que essa tipologia traz pra gente? Bom, essa tipologia entende que você precisa dissertar e também argumentar sobre um determinado assunto, ok? Então não pode fazer só uma coisa ou outra, são as duas coisas ao mesmo tempo. Dissertar, falar sobre um determinado assunto, uma determinada temática e também argumentar a respeito do seu ponto de vista, do seu posicionamento, a sua tese, ok? Bom, é importante destacar que no Enem é cobrado aí um tema de ordem social ou também de ordem científica, cultural e ainda política. Então, qualquer um desses campos pode ser cobrado aí na prova. Vocês não têm uma ideia assim exata do que vai cair. Nós temos ali algumas possibilidades, algumas temáticas. No final eu vou trazer um bônus para vocês de algumas possíveis temáticas que podem ser cobradas aí na prova do Enem desse ano. Porém, não há nada exato, nada certeiro, beleza? Bem, na redação você deverá ali defender um ponto de vista. O seu ponto de vista é chamado de tese, ok? A sua opinião sobre aquele assunto, aquela temática que foi apresentada ali no comando de produção da redação. Além disso, é importante que você também traga argumentos. E nós vamos ver nos próximos slides que a argumentação não é algo assim simples de fazer. Não é só você afirmar sobre um determinado assunto, afirmar algo. Você deve, na verdade, constituir essa argumentação a partir de 3 etapas. Primeiro, você faz uma afirmação de fato. Depois você explica sobre essa afirmação e por fim você comprova, exemplifica. Então é mais elaborado, assim, tornar um argumento legítimo dá um pouquinho de trabalho, beleza? Bem, além de você trazer um ponto de vista, uma determinada opinião, um julgamento, um juízo de valor, uma avaliação sobre uma temática e trazer esses argumentos, existem também outros pontos que é preciso aí a gente tomar um pouquinho de atenção. Bom, o seu texto deverá ser redigido de acordo com a norma, a norma culta do português brasileiro. Então nós precisamos aí tornar a nossa linguagem formal, adequada àquele contexto de produção daquele gênero, no caso do texto dissertativo argumentativo. Você deverá também apresentar uma proposta de intervenção para o problema que foi ali dissertado ao longo do texto. Então é importante a gente destacar, como a gente tem ali naquele quadro azul, que o texto dissertativo argumentativo vai ser composto especialmente por essas 4 etapas. Primeiro, você traz uma temática, o tema ali que já foi apresentado para você nos textos de apoio e também ali no comando. Trouxe essa temática, contextualizou, você vem então trazendo a sua opinião, o seu juízo de valor, o seu ponto de vista, a sua tese. Depois que você fez isso, é hora então de você tecer os seus argumentos. Para isso você precisa então trazer as 3 etapas, afirmou, depois explicou e depois exemplificou. E por fim, você deve então trazer uma proposta de intervenção para o problema que foi apresentado ao longo do texto, ok?
Bem, é muito importante, além disso, que vocês já devem ter, estudado ao longo do ano, é importante que vocês fiquem bastante, assim, atentos aos critérios de avaliação da prova do Enem, ok? Nós temos 5 competências que podem ser ali estudadas a partir da cartilha. A primeira competência diz respeito ao domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, quando a banca, for avaliar ali essa parte, essa competência, eles vão ficar atentos às questões gramaticais, de ortografia, acentuação, pontuação, concordância, regência, enfim, aqueles aspectos que vão de fato mostrar que você tem ali certo domínio ou não da modalidade escrita formal da língua portuguesa. A competência 2 diz respeito a uma proposta de redação que vale aplicar os conceitos de várias áreas do conhecimento. O que significa isso? Na sua redação, você deve apresentar um repertório sociocultural. Você pode ali trazer, por exemplo, citação de filósofos, referência a filmes, a séries que vão de fato dissertar sobre aquele determinado tema e também que vão, de certa forma, sustentar a sua tese. Você pode formular um argumento por meio desse repertório sociocultural que você vai apresentar ali, seja por meio de uma citação de autoridade ou uma menção, como eu já mencionei, como eu já disse para vocês, de um filme, de uma série, ou ainda trazer um dado estatístico, enfim, diferentes formas que você pode utilizar ali, diferentes estratégias para você apresentar os seus argumentos. Além disso, é importante na competência 2 você se atentar aos limites estruturais da tipologia que você está escrevendo ali. É um texto dissertativo argumentativo, então você não pode escrever um poema dentro desse texto, porque não tem lógica, O texto dissertativo argumentativo tem uma estrutura, que vai ser ali a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, que vai ter como ponto de partida a dissertação e a argumentação referente ali a um determinado tema, uma problematização de um determinado tema. Então você não pode trazer um poema no meio ali de forma descontextualizada, entende? Uma música, uma receita de bolo, Alguns alunos fazem isso às vezes e não dá muito certo não, Eles erram. Então é importante que vocês tomem muito cuidado, já que vocês prezem pela nota de vocês, pelo futuro de vocês. Bem, além disso, na competência 3, você é avaliado a selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões, argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, nessa competência, os avaliadores verificarão se você foi capaz ali de selecionar os melhores argumentos, as melhores estratégias, organizando-as de forma bastante coesa, coerente, de acordo com o tema que você está dissertando e com o seu ponto de vista. Não adianta nada você ter uma posição, por exemplo, contrária a um determinado fato e tecer ali argumentos favoráveis àquele fato. Então não tem lógica. Então é importante que você selecione de forma correta, adequada, esses argumentos, esses fatos que ao longo do texto serão ali, de certa forma, cruzados. Ok. Na competência 4, você deve demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. O que significa isso? Ser capaz de usar a língua a seu favor. Então, ao longo do texto, você deve trazer mecanismos, por exemplo, coesivos, marcadores que vão, de fato, ligar as frases, os períodos que você está utilizando ali dentro daquele texto. Conectivos também são essenciais, então saber usar certinho o pois, porquê, dado que, visto que, Quando eu vou usar isso? Quando eu vou usar um contudo, um porém, todavia, ou um além disso, ademais, outro sim, enfim. Conectivos são essenciais, mas não só conectivos. Saber, por exemplo, fazer determinadas retomadas ao longo do texto, para não ficar repetindo a mesma palavra, ao longo do texto. Você pode usar sinônimos, pronomes, que vão ali de fato retomar aquele elemento que já foi mencionado sem ficar repetindo a mesma palavra. Então, todas essas estratégias, todos esses mecanismos são decisivos na hora ali de você escrever a tua redação e ser avaliado.
A competência 5 diz respeito à elaboração da proposta de intervenção respeitando os direitos humanos. É óbvio, você não pode xingar no seu texto, você não pode trazer elementos, ofensivos, termos ofensivos. Você deve respeitar os direitos humanos e você deve trazer uma proposta de intervenção, de solução para o problema, mas não é simples. Logo, nos próximos slides, vocês vão ver que existe toda uma etapa, um passo a passo para você elaborar aí a sua proposta de intervenção, beleza? Bem, é importante destacar que esses critérios, essas competências vão compor a sua nota. Como? Cada competência vale 200 pontos. Então, se a gente for ali analisar, são 5 competências que vão ali compor os 1000 pontos que vocês podem tirar na redação do Enem, ok? Cada avaliador atribuirá uma nota entre 0 e 200 pontos, para cada competência. A soma desses pontos vai compor, então, a nota total de cada avaliador, que pode chegar a 1000 pontos. E a nota final... a sua nota final vai então ser elaborada a partir da média aritmética das notas totais atribuídas por cada avaliador. Então, por exemplo, se um determinado avaliador te deu 800 e o outro deu para você ali 850, então vai somar essas duas notas, vai dividir ali para fazer a média aritmética e você vai ter o teu resultado ali, a sua nota. Vamos supor que houve uma discrepância, uma diferença superior ali a 100 pontos no total ou a 80 pontos em qualquer das competências que vocês têm ali. O texto vai ser, então, avaliado por um terceiro professor. Então, não fique preocupado. Se, por exemplo, um determinado avaliador deu para você ali 800 pontos na redação e o outro 950, vamos supor, é óbvio que um terceiro avaliador vai trazer ali, vai ler o seu texto para então eles decidirem quanto de fato vale aquela redação, ok? Bem, como que você pode zerar na redação? Isso é importante, muita gente me pergunta isso, Professora, mas como que eu zero na redação? Olha lá, vamos lá. Fuga total ao tema ou à tipologia. Então, vamos supor que o texto vai falar sobre educação no período pós-pandêmico, E você vai lá escrever sobre saúde no período pós-pandêmico. Fugiu do tema. Então, isso é um critério para você zerar na redação. Fugir também à tipologia, Não escrever um texto dissertativo argumentativo, escrever uma receita de bolo, um manual de instrução, uma música, uma letra de música. Enfim, fugir à tipologia também é um critério para zerar. Texto com menos de 7 linhas também é um ponto que pode aí trazer problemas para vocês. Então, por favor, façam mais de 7 linhas no texto de vocês. Partes deliberadamente desconectadas do tema proposto, que é o que acontece, A gente vê ali vários casos na internet de redações que o aluno escreve lá um bilhete, uma música, uma mensagem política ou religiosa que não tem nada a ver com o tema proposto, de forma descontextualizada, só para ver se o avaliador vai de fato notar se ele está lendo o texto. Isso zera. Desenhos, sinais gráficos sem lógica, ao longo do texto, números também desconectados, desnecessários, cópias de trechos da prova. Isso é importante, você não pode copiar trechos da prova, seja do texto motivacional, como também de, outras questões. Isso zera. Então, tente ali reformular. Vai usar alguma ideia do texto de apoio? Legal, mas não é para copiar, ok? Isso é plágio, então não faça isso. Ferir os direitos humanos, usar termos ofensivos, isso também zera. Assinatura, iniciais, apelido, codinome, tudo isso é uma marca de identificação e isso também zera. Outro ponto é deixar a folha definitiva em branco. Tem gente que escreve só a redação no rascunho e não passa para a versão definitiva. Você não vai ter nota, tá bom? Então isso é importante ficar bem claro e precisa escrever na folha definitiva. Texto ilegível, por favor, faça caligrafia antes de fazer a prova do Enem, beleza? Faz a caligrafia, treina um pouquinho para você então chegar lá e ter certeza que aquele texto vai ser legível.
Texto escrito em língua estrangeira, então também você pode trazer uma palavra ou outra que esteja vinculada à temática e esteja, por exemplo, numa outra língua, tudo bem. Agora, escrever o texto, né, ou uma parte inteira aí do texto, um parágrafo, sei lá, em língua estrangeira, isso zera também, ok? Bem, nada disso, né? Vocês não vão fazer nada disso, por favor. Mas é bom que vocês tomem, então, conhecimento desses critérios que podem zerar na prova, ok? Vamos então agora para a estrutura, galera, porque essa parte é importante. Como que nós vamos elaborar a estrutura do texto dissertativo argumentativo? Primeiramente, a introdução, né? Vamos começar com a introdução, por favor. O que nós devemos incluir nessa introdução, nesse parágrafo de introdução? Inicialmente, então, o tema. É interessante você trazer uma contextualização desse tema. E aí isso vai variar um pouco da tua estratégia, né? Tudo depende do que você quer fazer com aquele texto. Tem pessoas que, por exemplo, iniciam um texto a partir de uma citação de um filósofo, né, fazem referência ou a um filme, a um livro, ou de fato trazem uma contextualização histórica, trazem algum dado estatístico, enfim. Você tem que contextualizar da forma como você achar que é mais conveniente ali para o seu texto. Existem várias maneiras, você deve adotar aquela que for a mais adequada, seguindo a tua estratégia, o teu ponto de vista, a sua tese. Ok, depois é importante você trazer a sua tese, o seu ponto de vista. Como que você vai fazer isso? Problematize a situação, o tema que está sendo exposto ali. E quando você for trazer a contextualização, você já pode ir dando essa problematização para daí chegar no seu ponto de vista, na sua tese. É importante marcar. Existem palavras que vão te ajudar nesse momento, né? Por exemplo, o uso de determinados advérbios ou, enfim, adjetivos que podem ali, de certa forma, demarcar o seu posicionamento, a sua tese perante aquele assunto. Você é favorável? Você é contrário? Né? Então isso tem que ficar bem claro ali. Depois que você fez esse parágrafo de introdução, é o momento de pensar quais argumentos você vai adotar no seu texto. Lembrando que esses argumentos podem ser, então, fatos históricos, causa e consequência, dados estatísticos, citação de autoridade, exemplificação, refutação, causa e consequência, né? Enfim, existem vários argumentos que podem ser adotados no texto. Porém, é importante lembrar que para tornar um argumento legítimo, você deve, então, estruturá-lo a partir de 3 etapas. A primeira diz respeito à afirmação, a segunda etapa, a explicação e a última, a comprovação. Fez esse parágrafo de desenvolvimento? Vai um outro parágrafo aí, galera. Por quê? Porque, geralmente, nós aconselhamos os alunos a fazerem ali quatro parágrafos do texto dissertativo argumentativo, né? O primeiro parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Tem gente que faz até 5. Eu acho que, não sei, fica um pouco, os parágrafos ficam pequenos, eu não sei, eu particularmente não aconselho, prefiro 4, mas isso vai depender, enfim, de cada estilo, né? Bom, o outro parágrafo, então, como eu mencionei, o segundo parágrafo, desenvolvimento, argumento, terceiro também, desenvolvimento, argumento, seguindo ali as mesmas etapas de argumentação, e o último parágrafo é a retomada do tema com a proposta de intervenção. Isso é típico do Enem, trazer essa proposta de solução que respeite os direitos humanos, beleza? Reafirmar a tese. É sempre importante você reafirmar, retomar a sua tese, o seu ponto de vista no último parágrafo. Então, retomou o tema e a tese, trouxe então uma proposta de intervenção, fechou o nosso texto, ok? Então, essas 3 etapas que vão ali, de certa forma, compor 4 parágrafos do texto dissertativo argumentativo. Tudo tranquilo? Acho que sim, né? Vamos lá, vamos continuar. Bem, pessoal, aqui eu trouxe algumas dicas para vocês arrasarem na prova de redação do Enem, beleza? Vamos lá. Primeira dica, elabore um projeto de texto. Como assim, professora? Um projeto de texto? Projeto de texto eu costumo chamar de esqueleto.
Um esqueletinho. É um esquema que você vai ali estruturar antes de escrever o seu texto. Por exemplo, você pode trazer em formato de tópicos mesmo, né? Qual que vai ser a sua tese? Você é favorável? Você é contrário a determinado assunto? Ou, às vezes, não tem essa questão, né? Ser favorável ou contrário. Mas você tem que trazer ali um posicionamento, uma opinião, né? Um juízo de valor sobre aquela temática. Então, qual que é? Qual é a sua tese? Enumerar ali, colocar a sua tese, depois colocar ali o argumento. Qual argumento que você vai usar? Eu quero usar determinado filme. Então você coloca lá, filme tal, sobre a temática tal, né? Enfim. Por exemplo, quero usar Extraordinário para falar de inclusão social. Ok, então vou usar esse filme, vou falar sobre esse assunto, vou argumentar a partir de determinada cena, ou vou usar determinado filósofo com determinada situação, né? Alguma citação de autoridade. Faça o seu esqueleto, isso é seu, né? A sua estruturinha ali, o seu projetinho de texto. Isso é importante, porque ele vai delimitar e, de certa forma, determinar o que vai ser escrito ali no rascunho e depois na versão final, beleza? Bem, capriche em seu esqueleto. Depois, uma outra dica importante é para você tomar cuidado com a coesão textual. Isso dá trabalho, isso pode fazer você zerar, porque a coesão, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, vai determinar a sua coerência. Então, a coesão são os elementos linguísticos, né? Os conectivos, a estruturação de parágrafos, estruturação de períodos, as retomadas de determinados termos, enfim, que vão ali tecer, né? Se tecer ao longo do texto. É importante a gente destacar que a estruturação de parágrafo ela deve ser bem cautelosa. Por exemplo, não adianta você fazer um parágrafo de 3 linhas, depois fazer um de 10 linhas. Fica feio. Você não quer dar essa impressão, né, para o seu avaliador, que você escreveu qualquer coisa e foi, pensou, e depois vai, escrevi pouquinho, não estava sem ideia, vou para o outro. Não. Então, faça, né, uma divisão ali. Não precisa ser igual, né? 5, não precisa. Mas algo ali parecido, similar, né? Isso é importante, dá uma certa confiança a mais ali para o seu texto. Estruturação de períodos diz respeito à questão tanto de conectivo, você saber usar o conectivo certo naquele determinado momento, como também a própria ordenação, né, dos elementos dentro do período. Então, saber certinho o que colocar, quais palavras colocar, em que ordem, isso é importante também, tá? Torna o texto mais coeso, torna o texto mais fácil de ler, inclusive. Retomada de elementos, não fique repetindo palavras, como eu disse no começo da aula, né? Use sinônimos, pronomes, utilize também determinadas palavras que possam ali representar aquilo que você disse, mas enfim, de maneira diferente. Isso é importante, né? Parafrasear determinado trecho, isso é legal também ao longo do texto, ok? Conectivos, operadores argumentativos. Então, saber utilizar o conectivo correto no momento correto. Tem muito aluno que usa o conectivo errado. Por exemplo, tá lá no primeiro parágrafo e já escreve em suma. Tá lá no primeiro parágrafo e escreve por fim. Não tem lógica, né? Então, você precisa trazer uma certa coerência para o teu texto a partir desses elementos coesivos, ok? Então isso é importante. Usar conectivo é bom. Então estude, pesquise, lista de conectivos e os seus sentidos, porque não adianta nada usar um conectivo que não tem nada a ver com a ideia, né, que você quer passar para o seu texto. Daí, enfim, dá problema, ok? Beleza. A questão da argumentação que eu já disse para vocês, a argumentação é composta por 3 partes. Aqui eu coloquei uma dica, um exemplo de estratégia que você pode adotar para escrever o seu parágrafo de argumentação, seja ele ali o segundo ou o terceiro, ok? Por exemplo, nós temos lá uma afirmação, essa linha que vocês têm aí no começo seria uma afirmação, você afirmou alguma coisa, colocou uma vírgula, trouxe um conectivo de explicação. Qual pode ser esse conectivo, prof? Tenta não usar pois e porquê, porque é muito clichê, sabe? É muito usado.
utilize outros conectivos que vão dar ali um caráter mais formal e até mesmo vão mostrar que você estudou para usar ali um outro termo que vai trazer a mesma ideia, né, de explicação. Quais podem ser esses conectivos, prof? Posto que, visto que, dado que, uma vez que, em razão de, em virtude de, são algumas possibilidades para você não ficar usando pois e porque ao longo do texto toda hora, beleza? Ai, professora, eu usei um pois e agora? Tem problema? Não, mas não fica repetindo. Opte por trocar, né? Na primeira oportunidade que você tiver ali de usar um pois, troca, coloca um posto que, uma vez que, dado que, visto que, beleza? Bem, depois que você afirmou, colocou o conectivo de explicação, trouxe a sua explicação. Não adianta nada colocar o conectivo e não explicar, né? Então, trouxe a sua explicação. Colocou ali um ponto final, fechou esse primeiro período, vem para um segundo período trazendo a comprovação. Como que você pode fazer isso? Um exemplo que eu dei aqui é a partir dessa expressão, né? Isso pode ser comprovado a partir de. Isso pode ser exemplificado a partir de, isso pode ser materializado, ilustrado, enfim, né? Então você pode trazer essa expressão como forma ali de comprovar. Outra opção também é você usar o próprio verbo, né? Comprova-se isso a partir de, né? Mas acho que fica legal ali, isso pode ser comprovado, ilustrado, exemplificado para formar ali a estruturinha do teu argumento, beleza? Lembrando que não é uma regra, por favor, é uma estratégia, né, para você adotar ao formular o seu argumento. Bem, aqui agora eu trouxe uma dica, na verdade, para você elaborar a sua proposta de intervenção, a proposta de solução para o problema que você apresentou ao longo do texto, beleza? Quais são as perguntas que você deve responder para ter certeza que aquela proposta de intervenção foi boa? Vamos lá, vamos ver. Primeiro, o que é possível apresentar como solução para o problema? O que é possível apresentar? Bom, você tem lá um problema, educação, no período pós-pandêmico, ou violência contra as mulheres ou contra as crianças. Ou você tem lá uma temática falando sobre turismo sustentável. Não sei, né? Temos ali várias possibilidades. O que eu posso propor como solução para esse problema, né? O que é possível apresentar? Primeira pergunta. A segunda, quem deve executá-la? Isso é importante. Não adianta você colocar lá, é preciso que é preciso ter mais campanha sobre esse assunto. Tá, mas muito genérico, né? Você precisa ali afunilar isso, né? Trazer justamente quem vai executar essa proposta de solução. Qual órgão responsável para isso? Então, isso é importante você pensar, né? Quem vai executar essa proposta? Terceira pergunta, como viabilizar essa solução? Como fazer isso? Né? Como que eu posso, de fato, colocar essa proposta em prática, tá? Quarta pergunta importante. Qual efeito ela pode alcançar? Ela é boa? Porque é só assim que a gente vai saber se ela é boa ou não. Que efeito ela pode, então, trazer, né, a partir de sua execução? Isso é importante. E, por fim, que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta, né? Você tem ali alguma outra informação, algum outro dado, algum outro fato que de fato possa detalhar, que possa acrescentar, incorporar ali a sua proposta de intervenção? Então, tudo isso deve ser bem pensado e respondido antes de você, de fato, estruturar o seu parágrafo de conclusão, beleza? Bem, eu trouxe aqui um exemplo de redação nota 1000, para que vocês tenham uma ideia ali do que pode ser feito. Esse exemplo foi retirado também da cartilha, que é disponibilizada pelo INEP, e vocês têm lá outros exemplos além deste, ok? Bom, a proposta de redação que vocês têm lá nessa cartilha diz o seguinte:
A partir da leitura dos textos motivadores, não coloquei aqui porque senão a gente ia se estender muito, vocês têm a cartilha disponível na internet, é só dar um Google lá que vocês conseguem ter acesso, ok? Então, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Invisibilidade e Registro Civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Perceba que a própria proposta ali traz informações extremamente importantes para que você possa, enfim, ficar atento, né? Nós temos aqui qual é a tipologia, o texto dissertativo argumentativo, fala ali para você escrever em modalidade escrita formal. Nós temos a questão da língua portuguesa, não é para escrever em estrangeira, tudo que a gente já falou, né? O tema é apresentado, invisibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania do Brasil, tudo isso faz parte do tema. Temos também a questão da necessidade de você apresentar uma proposta de intervenção e também ali, né, a questão dos argumentos. Bom, vamos ver o que a Fernanda Caroline Quaresma Nunes fez para tirar, então, a nota 1000. Olha lá. Em Vidas Secas, obra literária do modernista Graciliano Ramos, Fabiano e sua família vivem uma situação degradante marcada pela miséria. Na trama, os filhos do protagonista não recebem nomes, sendo chamados apenas de o mais velho e o mais novo. Recurso usado pelo autor para evidenciar a desumanização do indivíduo. Olha que importante. Ao sair da ficção, sem considerar o contexto histórico da obra, nota-se que a problemática apresentada ainda percorre a atualidade, a não garantia de cidadania pela invisibilidade da falta de registro civil. A partir desse contexto, não se pode hesitar, é imprescindível compreender os impactos gerados pela falta de identificação oficial da população. Olha que inteligente! É uma proposta, um início de texto extremamente inteligente. Ela traz uma contextualização citando uma obra literária que, de fato, diz respeito à temática, que foi apresentada. Vai falar justamente sobre essa questão, da invisibilidade, da falta de registro civil, já que nós temos os filhos do protagonista sem nomes, Eles não têm nomes, são apenas chamados de o mais velho e o mais novo. Então ela traz essa contextualização da temática e depois ela vai chegando, próximo ali, mais próximo do tema, vai falando sobre a questão da problemática apresentada na atualidade, que é a não garantia da cidadania. E depois desse contexto, ela marca a sua tese. É imprescindível compreender os impactos gerados pela falta de identificação oficial da população. Então, veja que é um parágrafo extremamente bem feito. Bom, o segundo parágrafo da Fernanda diz respeito à argumentação. Vamos ver rapidinho. Com efeito, é nítido que o deficitário registro civil repercute, sem dúvida, na persistente falta de pertencimento como cidadão brasileiro. Isso acontece porque, como já é estudado pelo historiador José Murilo de Carvalho, para que haja uma cidadania completa no Brasil, é necessária a coexistência dos direitos sociais, políticos e civis. Sob essa ótica, percebe-se que quando o pilar civil não é garantido, em outras palavras, a não efetivação do direito devido à falta do registro em cartório, não é possível fazer com que a cidadania seja alcançada na sociedade. Dessa forma, da mesma maneira que o mais novo e o mais velho de Graciliano Ramos, quase 3 milhões de brasileiros, continuam por ser invisibilizados, sem nome oficial, sem reconhecimento pelo Estado e, por fim, sem a dignidade de um cidadão. Olha que interessante, galera. Ela traz aqui uma argumentação, retoma novamente, o livro que foi mencionado no início do texto, utiliza elementos coesivos, usa ali conectivos para, de fato, construir o seu parágrafo. Então, nós temos ali, sob essa ótica, dessa forma, com efeito. Isso acontece porque ela traz um historiador. Então, veja como é um texto ali, de fato, bem pensado, bem estruturado. Depois,
Além disso, a falta do sentimento de cidadania na população não registrada reflete também na manutenção de uma sociedade historicamente excludente. Tal questão ocorre, pois, de acordo com a análise da antropóloga brasileira Lília, desde a independência do Brasil, não há formação de um ideal de coletividade, ou seja, de uma nação, ao invés de meramente um Estado. Com isso, o caráter de desigualdade e exclusão do diferente se mantém, sobretudo no que diz respeito às pessoas que não tiveram acesso ao registro oficial, as quais frequentemente são obrigadas a lidar com situações humilhantes por parte do restante da sociedade, das mais diversas discriminações até o fato de não poderem ter qualquer outro documento se antes não tiverem sua identificação oficial. Note como Fernanda estrutura o seu segundo parágrafo de argumentação. Observe que ela traz aqui o pensamento, né? A ideia de uma antropóloga, né? Ela traz também o conceito ali de nação e de Estado, fala também sobre essa questão da exclusão, da desigualdade social, né? Nós temos uma exclusão do indivíduo ali que não tem a sua identificação oficial, discriminações, enfim, ela vai tecendo o seu parágrafo a partir ali de períodos que de fato estão ligados, seja por meio do conectivo, como também por meio das ideias, né? As ideias estão bem construídas. E por fim, o último parágrafo, preste atenção. Portanto, olhe o conectivo. Ao entender que a falta de cidadania gerada pela invisibilidade do não registro está diretamente ligada à exclusão social, é tempo de combater esse grave problema. Olha a retomada aí, né? Assim, cabe ao Poder Executivo Federal, quem vai executar a proposta, mais especificamente o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ampliar o acesso aos cartórios de registro civil. Então, note que ela traz quem deve executar essa proposta e qual é a proposta. Tal ação deverá ocorrer por meio da implantação de um projeto nacional de incentivo à identidade civil, o qual irá articular, junto aos gestores dos municípios brasileiros, campanhas divulgadas pela mídia social engajada que expliquem sobre a importância do registro oficial para a garantia da cidadania, além de instruções para realizar o processo a fim de mitigar as desigualdades geradas pela falta dessa documentação. Afinal, assim como os meninos em vidas secas, toda a população merece ter a garantia e o reconhecimento do seu nome e identidade. Veja que perfeito! É perfeito, gente! É lindo ver uma redação assim. Por quê? Porque note que ela termina o texto retomando inclusive a obra que foi mencionada lá no início. Ela constrói todo um texto que está interligado. Os parágrafos estão ligados, os períodos estão ligados, há um conjunto de ideias que se constroem ali juntas, ok? Então, isso é importante a gente prestar atenção, é importante prestar atenção nisso, porque, inclusive aqui na proposta de intervenção, ela mostra quem deve fazer, o que deve fazer, como deve fazer, qual repercussão vai ter, né? Como ela vai alcançar isso. Então, todos os pontos são traçados, inclusive a retomada do tema e da tese. Então, quando vocês forem fazer a redação de vocês, antes, leiam as propostas de redação, né, que estão escritas lá na cartilha e que tiraram nota 1000 para vocês terem ali um parâmetro, beleza? Bem, para a gente poder caminhar ali para o final da aula, ok? Vamos retomar alguns pontos que são essenciais. Primeiro, você deve fazer uma leitura cuidadosa do texto, né? De apoio, do comando e também das instruções. Leitura cuidadosa, selecionando os elementos principais. Um outro ponto, mapeie as informações relevantes. Faça um projeto de texto, o seu esqueletinho, organizando as estratégias. Elabore um rascunho a lápis, fazendo as adequações necessárias. Faça uma revisão textual, não escreve direto lá não, gente. Revisa o texto. Lembre-se de marcar o tema no início, os argumentos e depois a proposta de intervenção. E passe o seu texto a limpo na folha definitiva a caneta, ok? Letra legível, por favor. Bem,
Para a gente poder fechar a aula, nós temos aqui um slide bônus para vocês, tá? Alguns possíveis temas para a redação do Enem de 2022. Reuni aqui algumas ideias, algumas propostas de diversos professores e acredito que pode ser que alguma coisa daqui caia no Enem. Pode ser, não tô garantindo nada porque não tem como, a gente não tem uma bola de cristal, beleza? Vamos lá, algumas ideias aqui. Primeiro, impactos da pandemia na educação e ou na economia. Importante, educação e economia. Faz tempo que a gente não fala de educação, né? Numa redação do Enem, então pode ser um tema. Projeto de vida da juventude, a reforma do ensino médio. É uma possibilidade, pensar no jovem, no futuro desse jovem, o mercado de trabalho, isso, né? A educação, como a educação pode preparar esse jovem para o mercado de trabalho. Um outro tema, educação para a população prisional, também é um ponto aí que vem sendo discutido por diversos professores. Violência doméstica contra mulheres e ou crianças, que foi inclusive ali ampliada, principalmente em razão da pandemia. Então é importante a gente poder também ler, né, tirar algumas informações sobre esse tema aí e um pouco preparado para o Enem. Importância do voto no exercício da democracia é uma possibilidade. Nós, né, vivemos esse ano um período eleitoral, então a importância de votar, né, para exercer de fato a cidadania. Saúde mental, galera. Saúde mental é um ponto muito importante. E questão de ansiedade, depressão, né, a questão da pandemia, como a pandemia agravou, né, esses transtornos. Então é importante a gente ler um pouco mais sobre a saúde mental, tá? Que pode ser ali uma proposta para o Enem. Insegurança alimentar é um tema que, inclusive, vários professores, né, estavam aí pensando que pode cair não só no Enem, mas também em outros vestibulares, né, como a UEM, enfim. Insegurança alimentar é um ponto, uma temática ali interessante para vocês lerem também. Influência dos algoritmos na opinião dos indivíduos, Instagram, Facebook, principalmente o Instagram, como que isso influencia na opinião, né, no mundo agora dos influenciadores digitais? Então, pode ser. Importância da participação dos pais na formação educacional das crianças. E, novamente, mais uma temática que foi agravada em razão da pandemia, né? Como os pais ali podem, de fato, colaborar nesse processo inicial de formação educacional. Como combater as fake news e os crimes cibernéticos no Brasil? Muitos golpes, né? Nós temos visto aí muitos golpes nas redes sociais, no WhatsApp, né? E como a gente pode combater esse tipo de crime, né? O crime cibernético ou até mesmo as fake news, né? Que também é um tema que está vinculado aí, inclusive, à questão do período eleitoral. É uma outra possibilidade. Turismo sustentável, né? Com o retorno da vida normal, nós temos agora uma ampliação do turismo, né? Inclusive alguns lugares, algumas empresas que trabalham com turismo estão fazendo promoções, né? Isso é interessante também a gente pensar e como que a gente pode fazer um turismo sustentável. Sustentabilidade é uma temática importante também, né? Desafios da saúde pública frente à queda da vacinação infantil. Isso também é um tema importante que vem sendo bastante discutido, né? A queda da vacinação infantil, né? Como isso pode impactar a saúde pública. Enfim, se eu fosse dar um palpite, o que eu acho que pode cair, eu particularmente penso que pode aparecer aí alguma temática sobre educação, porque é uma área que faz tempo que não vem sendo aí cobrada na redação do Enem. Penso, além da educação, na saúde mental, que realmente é uma questão que tem sido muito falada, né? Então eu acho que pode ser ali uma temática importante para vocês estudarem. Aparece também bastante pra gente, na opinião dos professores, questão de violência doméstica contra mulheres e crianças. Então, também acredito que pode ser.
Enfim, não tem como a gente prever, mas tem como a gente se preparar. Então estudem sobre essas temáticas, não só essas, temáticas mais abrangentes, né? Pesquise, por exemplo, citação de autoridade, dados estatísticos que falem aí sobre educação, sobre saúde, sobre meio ambiente, sobre segurança, né? Enfim, temas mais gerais que vocês possam então usar esses dados, esses argumentos em qualquer possibilidade, em qualquer proposta de redação. Então, tenta ir mais ou menos nessa vibe. Quando eu estava no ensino médio, eu fiz isso. Eu lembro que eu fiz, inclusive, numa folha, anotei lá várias citações de autoridade, de filósofos, de professores renomados, né? Sobre temáticas diversas, educação, saúde, meio ambiente. E eu consegui, inclusive, na minha redação, colocar, mesmo que a temática ali não seja exatamente aquela, sabe? A gente pode ali, de certa forma, encaixar ao longo do texto. Use também as séries, os filmes que você assiste, né? Porque é sim uma forma, né, de repertório sociocultural. Então, não fique só preso a filósofos. Nós temos aí um repertório vasto, né? Tanto nas plataformas de streaming, né? Como também ali nas redes sociais. Repertórios que podem ser, inclusive, adotados de forma inteligente e bem estruturada, ok? Bom, pessoal, como referência eu coloquei aqui a cartilha que vocês devem ler, por favor, estudem isso. Eu gostaria de agradecê-los, então, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. É óbvio que 50 minutinhos não vai trazer toda aquela bagagem que você de fato precisa. Você precisa treinar, sentar agora, escrever bastante, leia vários textos sobre essas temáticas e outras também. Selecione as citações de autoridade, os fatos, enfim, tudo que você achar que pode ser usado ali na hora da tua prova, estuda isso. Faça leituras e pratique. Você deve praticar, aproveita esse tempo aí, inclusive, para tirar dúvidas com o seu professor, a sua professora, peça para corrigir, né, a sua redação, comenta ou peça para um colega ler o seu texto, troque o seu texto com um colega, isso ajuda muito, né, porque cada um vai ter uma perspectiva, uma leitura diferente e pode, então, contribuir para a tua formação ali, para a formação do seu texto, beleza? E espero que você faça uma excelente prova, que você tire uma excelente nota na redação do Enem e eu fico aqui torcendo por você. Muito obrigada!